Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso Devocional Online. Nós estamos numa série de devocionais, de estudos, de mensagens, falando sobre a cristologia, ou seja, a doutrina do Messias, a doutrina, o estudo sobre o Senhor Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Estamos vendo o aspecto da humanidade do nosso Senhor e por isso nós vamos falar hoje sobre Jesus, corpo, mente, alma, emoções e também possuidor de um espírito assim como nós. É justamente o Messias, o Senhor, se identificando conosco, tomando forma humana, como diz, né, o evangelista João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, acompanhe comigo essa mensagem, esse estudo, esse devocional para a nossa edificação e compreensão da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 2, e não podemos esquecer que o evangelista Lucas, né, era médico e ele tinha aí um prontuário, né, do Senhor Jesus na sua primeira infância, como criança ainda, né, e ele registra aqui essas informações muito interessantes sobre o Senhor Jesus e seu desenvolvimento como criança. E, então, nós vamos fazer a nossa primeira leitura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 7, quando a gente pensa, né, que ele nasceu assim como nascem todos os bebês humanos, o Senhor Jesus, isso é muito precioso, porque nós podemos entender e ter certeza que ele nos compreende, ele nos entende, ele sabe como nós somos, pois ele se tornou um de nós, tá certo? Convido você, então, a fazer a leitura comigo, Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O fato de que Jesus possuía um corpo humano exatamente como o nosso é visto em muitas passagens das Escrituras, como essa que nós acabamos de ler. Cabe destacar essa qualificação que Lucas dá aqui para o filho de Maria, né, mostrando a humanidade de Jesus. Diz que Jesus era o seu primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro filho. Não sei quantos aqui são, né, o filho mais velho, né, de outros irmãos. Eu, por exemplo, sou primogênito na minha casa. Então, Jesus era o primogênito, pois Maria teve outros filhos depois do Senhor Jesus, tá certo? Bem, mas quando o Senhor Deus fala de Jesus em relação à sua essência, né, como ele, nós temos o termo unigênito. O que quer dizer unigênito? Único filho. Então, o Senhor Jesus é o único filho igual ao Pai, porque todos nós, outros, né, fomos adotados pelo Senhor como seus filhos, através de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, né, poderíamos assim dizer, tá certo? Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, diz as Sagradas Escrituras. Mas, olhando aqui de volta para o nosso texto, além dessa palavra que se destaca, né, primogênito, nós precisamos ler aqui a expressão principal, que é "e deu à luz", ou seja, o Senhor Jesus veio de uma forma maravilhosa, sobrenatural e milagrosa, o nascimento virginal de Maria, né, e nós vamos ver isso quando falarmos sobre a divindade do Messias, mas aqui especificando, né, que ela deu à luz, ou seja, ele nasceu como nascem os bebês, ele foi gerado pelo Espírito, vamos ver isso mais para frente, mas nasceu como nascem todos os bebês, né, e ele passou, né, da infância para a maturidade, assim como crescem todas as crianças. Ainda em Lucas, capítulo 2, como se nós estivéssemos olhando o prontuário médico, né, do doutor Lucas, ele acompanhando na pediatria, o menino Jesus, né? É claro que Lucas não foi o médico de Jesus, mas como médico, ele toma nota e faz todos os registros, né, ali do nascimento do Senhor Jesus, tá bom? Isso é muito precioso quando lemos aqui os evangelhos. Então, acompanhe comigo agora o capítulo 2 ainda, mas agora o versículo 40, que diz: E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, acompanhe comigo
E temos aqui todo o desenvolvimento do Senhor Jesus, né? Na expressão, né? E o menino crescia, ou seja, o Senhor Jesus vem passando por todas as formas de crescimento humano, seja físico, seja emocional, seja espiritual, né? Ele passou por todo esse processo na sua vida, ao tomar forma humana. E aí também nós vamos ver pelo evangelista Lucas que o Senhor Jesus, além de ter um corpo humano, ter tido seu desenvolvimento normal, de forma saudável, né, e natural, ele também possuía uma mente humana, né, que é inerente a nós, seres humanos. Olha só, o capítulo 2, ainda, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O fato de Jesus ter crescido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizagem, né? De aprendizado, assim como acontece com todas as outras crianças, né? Ele aprendeu a comer, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e tudo isso de uma forma natural, mas a partir de uma excelência da sua própria vida, da própria maneira e forma como ele veio ao mundo, ou seja, sem pecado. Nós vamos ver isso na conclusão desse devocional, tá certo? E também, é claro, ele aprendeu a ser obediente, né, aos seus pais. Imagina ter Jesus como filho, né, uma criança perfeita, vindo da parte de Deus, algo que realmente foi maravilhoso para a vida de Maria, que a impactou de uma forma singular, de uma forma José, pois o texto bíblico vai dizer para a gente que aquelas coisas que Maria não entendia, por estar acima da compreensão natural dos fatos, ela guardava em seu coração, né? Porque depois da ressurreição, ela pôde entender as coisas que estavam acontecendo através da vida de Jesus, né? No caso, o seu filho ali, bebê, que se desenvolvia e crescia e realizava os grandes feitos de Deus, o Pai. Bem, também nós precisamos destacar que ele foi obediente ao seu Pai celestial e aos seus pais humanos aqui na Terra, né? Enquanto José, seu pai adotivo, e Maria, a sua mãe, né, que foi o receptáculo, né, da vinda do Messias, ele também foi obediente a eles. Leia comigo, por exemplo, o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8 diz assim: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, esse processo normal de aprendizado fazia parte da genuína humanidade do Messias prometido a Israel, de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Jesus também possuía uma alma humana e emoções humanas, né? Então, nós vamos vendo que o Senhor Jesus era corpo, alma e espírito, né? E ali, então, funcionava também a parte da mente humana, do cérebro, a capacidade intelectual, também do sentimento, das emoções, né? Que nós, sempre quando falamos de emoções, pensamos em coração, né? Mas para o homem bíblico, as emoções acontecem no ventre, né? Onde a gente realmente sente, né, a ansiedade, a angústia, a preocupação, o medo, ou a euforia, a alegria, o gozo, o prazer. Então, é aqui no ventre, tá certo? Então, a expressão no ventre, rins, essa parte, né, onde a gente sente, né, de forma mais física, as sensações, os sentimentos, se encontra nessa parte aqui. Porque, claro, não podemos ignorar a importância do coração, né, que vai bombeando ali o sangue, purificando o sangue, e redistribuindo, né, tudo, né, através das veias para o corpo todo, tem a sua importância vital, é claro. Mas, olhando para a parte das emoções humanas, né, a gente se refere biblicamente ao ventre, né, e também, claro, uma outra passagem é uma referência ao coração, tá certo? Mas olha só o que nós temos aqui, né? Logo antes da sua crucificação, disse Jesus, né, falando sobre essa revelação, essa informação de que ele, como nós, possuía uma alma. Diz assim João capítulo 12, versículo 27.
Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Então, olha que interessante, a alma do Senhor Jesus estava perturbada como uma emoção, um sentimento, né? Mas não só isso, porque nós sabemos que a alma é aquilo que nós somos, é o nosso eu. E através do corpo, a alma se comunica com esse mundo físico, esse mundo concreto, o mundo material, né? E através do Espírito, e vamos ver isso, nós nos comunicamos com o mundo espiritual, com o nosso Deus, né? As coisas celestiais e espirituais. É por isso que a Bíblia vai dizer, né, que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tá certo? E que o Espírito, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois há coisas interiores a nós, aos seres humanos, espirituais, que só podem ser compreendidas espiritualmente através da interpretação do Espírito Santo, do Espírito de Deus nas nossas vidas, né? E, é claro, essas coisas são muito importantes. Por exemplo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, a Bíblia vai nos dizer. Mas não só Jesus possui uma alma para se comunicar, né, dentro do seu corpo, né, no seu corpo, para se comunicar através do corpo com esse mundo físico e expressar, então, sentimentos, coisas internas, né, essa parte imaterial, né, do ser humano, a alma e o espírito, mas também ele sentia emoções, como essa sensação aqui, né, da alma estar perturbada, mas também de emoções como, por exemplo, amor e choro. Olha comigo João, capítulo 11, 35, né, que é o menor versículo que nós temos na Bíblia, e expressa bem essa parte da humanidade de Jesus, trazendo esse sentimento poderoso que é o choro. Diz assim, João 11, 35, Jesus chorou, né? Isso mostra o quão humano o Senhor Jesus era, o quão ele podia nos entender, pois o choro veio sobre ele de uma forma muito humana, né? Demonstrando assim o seu amor, o seu carinho, a sua afeição com a família de Lázaro. Como diz, né, João 11, 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É por isso que ele vai chorar, né? Porque ele tinha amor por essas pessoas. Mas não só por eles, claro, por eles de uma forma muito específica, especial ali no seu ministério na terra, mas por todos nós, né? A certeza que nós temos que o Senhor Jesus nos ama é a sua vida derramada na cruz do Calvário por mim, por você. Pois ele vai dizer, não há maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida por uma outra pessoa. E foi o que ele fez por mim e por você. Então nós vemos Jesus que teve um corpo, né, uma mente humana, uma alma, né, sensações, emoções, sentimentos. E agora nós vamos ver que Jesus também tinha um espírito, né? Olha só, João escreve, né, um pouco depois, ali em João capítulo 13, versículo 21, o seguinte: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Olha só, ele não só se turbou em alma, mas também em espírito, né? E afirmou dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, percebam que aqui é o seu espírito que está discernindo as coisas, né? A traição de Judas, né? Que vem através da revelação de que Judas já tinha colocado em seu coração o desejo e tomado a decisão de trair ao Senhor Jesus. Então, perceba que ele vai turbar-se, né? Turbou-se, né? Como diz o texto, em espírito, né? Então, o Senhor Jesus também possuía um espírito. E não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos nos santificar em corpo, alma e espírito, né? Pois essa é a vontade de Deus, a nossa santificação nessas partes, né, das quais somos formados, né? Corpo, alma e espírito. As pessoas próximas, né, de Jesus consideravam-no apenas humano, né? Por estarem ali convivendo com ele há anos, né? Por exemplo, o Senhor vai realizar coisas maravilhosas na Galileia, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, de modo que numerosa
a multidão passa a segui-lo, mas quando ele chega na sua própria cidade, em Nazaré, o povo que o conhecia, né, havia muitos anos, não o recebeu. E a Bíblia diz que ele operou poucos milagres ali por causa da incredulidade do povo, pois eles tinham acostumado com o aspecto apenas humano da vida do Senhor Jesus, né? E quando a gente fala isso, nós não podemos esquecer, né, que o Senhor Jesus, né, foi 100% homem, 100% Deus. Mas aqui, essa população, aqueles que conheciam Jesus, estavam fixados apenas na parte humana de Jesus, o que evidencia que ele era realmente homem. Isso é muito importante a gente destacar, né? E quando a gente olha para o Senhor Jesus nesse aspecto, a pergunta que devemos fazer é: por quê o Senhor Jesus tomou a forma humana, se identificou comigo e com você? Bem, quando olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que o Senhor tomou a forma humana, pois o homem é que havia caído. O pecado no Éden tinha nos afastado de Deus, expulsado os nossos pais do paraíso e trazido a eles uma condição humana de dor, sofrimento, né? E como consequência do pecado, a morte. Qual é a certeza de que todos nós somos pecadores? É que todos nós vamos morrer. Todos nós estamos sujeitos à morte, né? Todos nós temos essa certeza quando nascemos, que se não formos arrebatados, experimentaremos, provaremos a morte na nossa vida, né? Então, por isso que o Senhor Jesus toma a forma humana, se identifica comigo e com você, para nos resgatar, para resgatar o humano, para resgatar o ser humano, para resgatar a mim e a você através de um preço muito alto, pago na cruz do Calvário. E eu quero então convidar você a ler comigo uma resposta sobre isso que eu acabei de mencionar, lá em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Para mim, esse é o principal texto. Aliás, tem mais informações aqui, mas eu quero focalizar nesses dois versículos, pois ele mostra para a gente de forma muito clara por que Jesus tomou a forma humana. Diz assim o texto bíblico: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, o sumo sacerdote era aquele que fazia mediação entre os homens e Deus. E o Senhor Jesus toma a forma humana justamente para fazer essa mediação entre nós e Deus, se colocar no meio e nos tornar favoráveis a Deus através da sua intercessão, da sua obra em nosso favor, né? E o texto continua dizendo: porém, um que, como nós, olha aí, esse como nós, nessa palavra, nessa frase, essa pequena expressão, nós temos toda essa informação que falamos: corpo, alma, mente, espírito, sentimentos, emoções do Senhor. Ele se fez um como nós, né? E olha só, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, né? Mas sem pecado. Ou seja, para que a humanidade fosse resgatada, o Senhor Jesus tinha que tomar a forma humana, mas com um detalhe muito importante: sem pecado, porque senão não adiantaria nada a sua morte na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário porque ele era a oferta perfeita para satisfazer a justiça de Deus. E um como nós, ele pôde nos resgatar da condenação, da morte, do inferno, do juízo de Deus, pois ele sofreu o juízo, a condenação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, como esse texto diz, pois ele sem pecado, ele pôde nos resgatar. E o versículo 16, então, mostra para a gente que além do Senhor, no versículo 15, se identificar, nos levar à mediação diante de Deus, a sofrer a nossa condenação, a pagar o nosso preço por ser uma oferta perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas com um corpo humano equivalente a nós, um igual à raça humana, como o Goelo, o redentor, né, do homem. Para isso ele teria que ser homem. Mas o versículo 16 mostra então a consequência disso, para a minha vida e para a sua vida. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o Senhor Jesus pode nos elevar a esse momento na presença de Deus, em que sejamos vitoriosos nas nossas lutas aqui na terra,
pois assim como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele pode nos resgatar, ele pode nos ajudar, ele pode nos socorrer a vencermos na vida. Tá certo? Que Deus te abençoe, então, com essa mensagem e que você possa ser ousado através do nome do Senhor Jesus, estar na presença de Deus e clamar a Ele o socorro que só Ele pode dar. Assim, então, nós teremos a graça e a misericórdia de Deus renovadas sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Espero que essa mensagem sobre o nosso Salvador possa ter edificado a sua vida e que você, então, possa ser uma bênção nas mãos dele, experimentando da sua graça e da sua misericórdia. Que possamos louvá-lo através da fé que vence o mundo. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like, se essa mensagem foi uma bênção para você. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal, no canal do Templo Batista de Indianópolis, se inscreva. Se inscreva no nosso canal e apoie, então, esse canal para que outras pessoas também possam ouvir essas mensagens para a sua edificação e conhecimento bíblico. Amanhã, mais um devocional online, dessa vez com o pastor Marcos. Com certeza uma mensagem de bênção para a sua vida. Não perca, não deixe de compartilhar. E que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo devocional. E shalom a todos.